enquanto você sai daí. Eu acho que a primeira coisa, a gente tem muita ideia de bom e mal nos conceitos. Quando você fala em empreendedor, é um termo novo agora, empreendedorismo e tal, Sebrae, essa coisa toda. Mas a favela já se vira, já faz o corre dela, já desenvolve. Alguns conceitos são capturados, dado um outro nome, e isso vira um termo científico, um pensamento de fora. Então, acho que a primeira coisa do terceiro setor que atua em favela, que existe o terceiro setor que vai fazer ações na favela. Não estou dizendo nem se é bom ou se é ruim. Existe uma dinâmica de quem está no cotidiano, de quem vai se tornar uma empreendedora dentro do seu quarto pintar a parede, e a outra pessoa que tem a herança dos pais e vai abrir uma startup e dizendo que é uma pessoa muito inteligente, muito sábia e que chegou até aqui por mérito, quando o pai com a herança no colo e deixou ele fazer. É diferente, são dois empreendedores muito diferentes. Então, acho que a primeira coisa do terceiro setor é a gente desdemonizar essa ideia de que a gente não pode falar sobre dinheiro, porque parece que o cara que tem a culpa, por exemplo, eu vi na época da campanha da pandemia, o cara dava lá 400 toneladas de comida, de carne, tipo a JBS. Mas a gente ia guardar a comida onde, ia limpar onde, ia cuidar onde, para distribuir, para evitar que as pessoas não recebessem 3, 4 vezes, para ninguém desviar o negócio, para ter escolha, fazer uma escolha numa favela que tem 10 mil pessoas passando fome, que só tem 500 cestas básicas. Como é que vai fazer? Qual é o critério que tu escolhe? Como é que tu produz essa inteligência para ninguém saquear, para não ter treta, para tu monitorar, para ter esses dados? Então, teve que adquirir também algumas habilidades e competências que, na verdade, no dia a dia ninguém ensina para nós. Isso é uma coisa. Eu acho que o terceiro setor vai ter que se reinventar diante da realidade brasileira. Porque tem muita gente, inclusive, que nem é terceiro setor, que não tem registro, não é ONG, não é de sigla nenhuma, de movimento nenhum, mas está fazendo coisas bacanas pra caramba. Aí, com certeza, é outro problema do Estado. As pessoas não têm um CNPJ, ela não sabe o que é uma lei 8.666, não sabe ler um edital, botar os pontos. Aí, uma vez a Aline, secretária de Cultura, tem um dinheiro lá e quer democratizar lá para a Zona Sul, mas não tem ninguém legalizado, mas não é ela que quer. O Estado, o município tem uma legislação que, infelizmente, o dinheiro não vai chegar na Zona Sul mesmo tendo dinheiro. Então, vai ter que pensar uma engenharia outra de relação com essas organizações para que a gente possa fazer chegar. Isso é uma coisa. Do outro lado, para a gente não cair na métrica das empresas, eu acho que aí é um debate que a gente está fazendo, inclusive, com as empresas. Há um movimento permanente. Todas as vezes que a favela cria alguma coisa, o movimento natural das empresas é incorporar, ou muitas vezes, se apropriar disso, Luciano. Então, acho que tem que ter um movimento, a gente tomar cuidado. A gente já tem história disso pra caramba. Indústria, inclusive. Vou pegar uma indústria muito antiga, porque agora está tudo novo, temos de apropriação e tal. Mas vamos pegar aqui um exemplo. Bahia. Você pegar o que era a música Axé da Bahia, você lembra? Falava da África, era Margareth Menezes Negona, era um movimento de massa, festa, dava ingresso pra caramba, vários blocos. Com o tempo, aí tinha o conteúdo que ligava o Brasil à África, então tinha uma coisa de massa que ninguém tinha antes do rap, isso. Nem falando, o rap vem depois. No processo, o que acontece? Começa a tirar os batuques da África, depois começa a tirar o tema da África, depois tira os próprios preços. E depois vira as mulheres lá, nossas amigas Ivete Sangalo, Cláudia Leite, e tá nossa amiga Mano, elas viram a rainha do axé. Isso é um processo de apropriação violento, institucionalizado, e que ninguém... Porque se o cara vai fazer na música clássica, o cara joga um piano em cima de ti, cara. Vai jogar uma árvore, isso não vai acontecer. No forró talvez leve até uma facada lá, não vai acontecer isso, mas quando você produz coisa de empresa de favela no Brasil, a tendência é que essas apropriações elas vão acontecendo e a gente é forçado, e aí é o debate nosso com as empresas. Aceita o adjuvante da nossa própria história. Quando a gente produz uma expo dessa aqui, é para dizer o seguinte, que a lógica mais sensata não é que o Luciano, que é um comunicador, ele vai saber mais do que um Condizila, mas é como a sabedoria do Condizila e do Luciano produzem uma comunicação que é legal para todo mundo. Esse é o desafio nosso. Não é que ninguém seja... a gente é diferente e é lindo isso, a diversidade, mas a gente pode transformar essa diversidade em hierarquia. Esse é o debate com as empresas, esse é o debate quando a gente encontra as pessoas de fora da favela, e esse é o debate dentro da própria favela, que muitas vezes fica meio tímida, meio recuada, meio assim, mas tem que dizer, eu sou a menina da maré mesmo e vou fazer 200 M de real. E acabou, esse ponto final, e isso tem que ser natural para nós. Isso tem que ser uma coisa que a gente trate como uma referência, porque muitas vezes a régua que nos mede é a régua da desgraça, da tragédia. Se você vê, olha a pandemia, olhe as tragédias no Brasil. A gente está lá em Petrópolis desde de antes, está lá, continua lá. Mas a mídia saiu, parece que Yanomami até hoje,
A gente continua lá. São Sebastião, continuamos lá, mesmo o holofote diminuindo. Então, a gente tem que tomar um cuidado o tempo inteiro para que a gente não vire rato do laboratório, não seja coadjuvante da nossa própria história, mas a gente também não feche as portas para dialogar com outro tipo de conhecimento para produzir essa leitura. Eu acho que tem inteligência em todos os lugares. Para que a gente entender que o grande pulo do gato é conectar essas inteligências e não fazer com que uma seja mais do que a outra, a gente vai muito longe. Super. Obrigado. Zé, eu acho que eu estou numa jornada de aprendizado o tempo todo.